Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do terceiro bimestre, essa é a segunda aula, certo? E nessa aula nós vamos falar da África, nós ainda vamos dar sequência aí no assunto África e Europa. Nós vamos falar qual que é a relação, né, desses dois continentes, ok? O que vocês sabem, assim, da história da África? Foi colonizado por quem? Vamos fazer uma comparação aí, Brasil. O Brasil foi colonizado por quem? Que a gente já falou disso. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, certo? Quem que colonizou o continente africano? Hoje o continente africano tem 54 países. Mas quem foram os colonizadores, né? Foi colonização de povoamento ou de exploração? Igual a que teve no Brasil, né? Qual a diferença dessas colonizações? Povoamento, o que aconteceu nos Estados Unidos? Os ingleses saíram, foram e ficaram ali no lado leste, onde fundou-se as 13 colônias e fixaram-se ali. Os portugueses, eles vieram para o Brasil, pegavam o que tinha de bom e voltava, certo? A mesma coisa aconteceu com o continente africano. Os colonizadores da África foram os europeus, aí com uma história meio, né, similar com a nossa. A África hoje, desses 54 países, que hoje ela é formada, 24 países encontram-se em guerra civil, ou seja, população brigando contra a própria população. Ou seja, eu sou, sei lá, da Etiópia e o meu vizinho mora no mesmo país que eu e estou brigando com ele. Isso é guerra civil. Por que será? Então, no decorrer aí, a gente vai tentar explicar isso, tá bom? E é isso que vocês vão ter que responder nesse capítulo para valer nota, ok? Assistam a explicação, acessem os slides e respondam a questão, coloquei uma questão só, avaliativa para o tema 2, ok? Na apostila de vocês tem uma introdução, é bem curtinha a apostila, o caderno do aluno, bem curtinha, tem um texto, algumas questões e depois uma atividade para seminário, né, que não vai ser possível de ser realizada. Então, nós vamos ficar mesmo na explicação e nos slides, que eu quero que vocês acessem com carinho aí, porque tem bastante informação, além, inclusive, do caderno do aluno. A África, ela foi disputada por vários países europeus. Nos slides eu coloquei para vocês que imagens dos colonizadores, eu coloquei algumas imagens, por exemplo, dos franceses, quando eles começaram a colonizar aí espaços, vamos falar assim, né, o território africano, dá a entender pelas obras de arte retratadas aí, que não foi de uma forma pacífica, né? Que essa colonização não foi de modo pacífico. Dá a entender que teve uma disputa aí entre os nativos, no caso, os africanos, e os europeus. O que aconteceu? A África, quando a gente lembra no capítulo 1, no tema 1, é muito próxima fisicamente da Europa, né? E aí ela é muito rica em recursos minerais, em recursos naturais de um modo geral, não vamos falar só de minérios, né? E aí, devido à proximidade, devido aos europeus estarem aí, né, querendo ganhar o mundo, até que chegou nas Américas, vieram nos colonizar, eles precisavam de mão de obra. Então, a proximidade do continente para mão de obra escrava e a quantidade de recursos naturais, de um modo geral, aí, não vamos ficar citando ouro, marfim, mas assim, de um modo geral, recursos naturais, fez com que a Europa crescesse o olho ali no território vizinho. E aí, o que aconteceu? Eu sou portuguesa, cheguei na África, comecei a explorar. Você é italiano, chegou na África, começou a explorar. O inglês chegou na África, começou a explorar. O francês chegou na África, começou a explorar. Opa, se deparou comigo, o português. Começou a ter ali um certo choque de europeus disputando o mesmo território. Foi aí que teve-se a ideia de partilhar a África para quem iria
né, explorar, daqui até ali Portugal, daqui até ali a Inglaterra, dali para lá a França e assim sucessivamente. Eu acho isso assim, isso é o meu parecer, tá? A minha opinião pessoal. O que eu vou falar agora foi uma das coisas mais absurdas do ser humano, né? A partilha da África, foi legalizado essa disputa de um continente que não era meu, de um território que não era meu. Teve essa conferência para colocar no papel, né? Daqui para lá Portugal, daqui para lá a Itália, daqui para lá a França e assim sucessivamente. Ficou conhecido como a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi a partilha da África para os europeus, onde cada um iria explorar onde, né? Durou de novembro de 1884 a fevereiro de 1885, onde 13 países aí europeus sentaram, mais a Turquia aí, que tem uma parte europeia, a maior parte asiática, né? Sentaram e falaram, ó, daqui para lá você, daqui para cá sou eu, e dividiram sem a opinião dos nativos, certo? E aí, o que aconteceu? A África hoje, para vocês entenderem, a África hoje ela tem mais de 1000 etnias, mais de 1000 dialetos. Como que eu formo um país? Que língua que a gente fala no Brasil? De norte a sul, de leste a oeste? Português, certo? Então, qual é a característica da minha nação, do meu povo? A mesma cultura, o mesmo idioma, em sua maioria, a mesma religião. Isso forma-se, a cultura semelhante formou o nosso país. Então eu vou para o Nordeste, eu vou para o Sul, eu não brigo com ninguém, porque eu falo a mesma língua, eu conheço os mesmos hábitos, ok? Quando teve a partilha da África, lá na Conferência de Berlim, que começou em 1884, não se respeitou as 1000 etnias existentes. Vamos ver se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, uma etnia totalmente diferente foi colocada no mesmo país de outra etnia, nada a ver. Então, eu estou num país, vamos citar um exemplo aqui, eu estou no Egito e eu falo um idioma e o meu 100 quilômetros para frente, eu tenho uma outra etnia, um outro idioma, uma outra cultura, uma outra religião no mesmo país. Então, etnias diferentes foram colocadas, agrupadas no mesmo país. E etnias iguais foram separadas em países diferentes. Se os colonizadores tivessem respeitado as etnias para formar os países, que na época não eram países, eram territórios, hoje a África não era para ter 54 países, era para ter mais de 1000 países. E aí, o que faz, moçada, hoje a África ser o continente com o maior número de conflitos? São etnias diferentes no mesmo país, etnias iguais, separadas em países diferentes. Lembra? Choque de civilizações. Os que não são iguais se estranham e gera-se conflitos. Então, assim, os colonizadores, os europeus, eles não respeitaram isso. Eles viram o seu interesse econômico. E aí foram partilhando. Daqui para cá, vamos colocar a França, a Inglaterra, a Espanha, a Bélgica, a Alemanha, a Itália. E eles dividiram de acordo com o interesse deles. Utilizaram o quê? Para separar, né? Daqui para lá, daqui para rios, recursos cartográficos, demarcação de fronteiras artificiais mesmo, com placas, traçados dos meridianos paralelos, nada de etnias. Eles usaram para delimitar, né, as características físicas dos lugares e não as características culturais dos lugares. Isso faz com que gere hoje inúmeros conflitos civis dentro do continente como um todo. Eu coloquei nos slides para vocês um mapa muito interessante, que cai muito no Enem, que é assim, a divisão política da África hoje, que é o mapa mundi que a gente conhece,
e a divisão étnica, que era aquela que deveria ter sido respeitada. Então, vocês vão ver um mapa político, que é o que vocês conhecem, e o mapa todo rabiscado, parece rabiscado. O que aconteceu com isso? São as diversas etnias. Pessoas diferentes no mesmo país, gera-se o choque, pessoas iguais em países diferentes, ok? Isso é uma perguntinha que eu coloquei ali para vocês, tá? Dentro ainda dessa relação de exploração de Europa com relação à África, eu coloquei para vocês também um mapa das ferrovias. Se vocês, por exemplo, tal país foi explorado ou foi colonização de povoamento? É só pegar o mapa das ferrovias, você não precisa saber nem a história. Se você pegar o mapa das ferrovias de qualquer lugar, de qualquer país do mundo, se esse mapa ele leva só ao porto, significa que ele foi explorado. Por quê? Tudo que tinha de bom lá no centro levava-se nos portos, através das ferrovias, né, até chegar ferrovias, até chegar lá no porto, e do porto, navio e o seu país colonizador. O Brasil tem o traçado das ferrovias assim. O traçado das nossas ferrovias, todos levam ao litoral. Por quê? Porque os portugueses encostavam seus navios ali, pegavam o que tinha de bom e ia embora. Se vocês pegarem o mapa das ferrovias dos Estados Unidos, parece todo delimitado, bonitinho ali, parece que foi feito quadradinhos e quadradinhos. Por quê? Colonização de povoamento. Outra coisa ali que eu coloquei que aí, aquilo que eu falei que é uma das coisas, né, a Conferência de Berlim, que eu acho, na minha opinião, mais escrota aí do ser humano, como que aconteceu a descolonização? Porque em 1885 oficializou-se o roubo da África. Vamos falar o português claro, certo? As nações ricas europeias colocaram no papel o roubo da África. Tá, quando que isso terminou? Nós não nos tornamos independentes de Portugal? Lá também teve a mesma história, uma semelhança bem parecida, a história é muito semelhante entre todos os países da África e nós, Brasil, né? Nós fomos explorados, chegou uma hora que ficamos independentes. Então, assim, quando que a África se tornou independente? Quando? Aí, assim, é isso que eu acho mais absurdo possível ainda, né, do que a Conferência de Berlim. A África, ela só começou a se tornar independente depois da Segunda Guerra Mundial. Geograficamente, historicamente falando, Segunda Guerra Mundial, 1945, foi ontem. Foi ontem. Então, assim, os países começaram a se tornar independentes, ou seja, deixar de ser explorados em 1945. O país mais velho da África não tem 100 anos. Para pensar. O Brasil, quando que a gente se tornou independente? Vamos arredondar aí, faz quando a gente já tem 300 anos. Desculpa, 200 anos, né? Vamos arredondar aí para 200 anos, né? 1500 a descoberta, 1822 a independência. Vamos arredondar para 200 anos. Nós temos, vamos já arredondar, 200 anos. E olha a nossa condição. A gente ainda é um país subdesenvolvido. A África, os países africanos, eles não têm nem 100 anos ainda, certo? Então, assim, quanto falta ainda para eles caminharem, para eles ganharem uma condição de vida melhor? Aí, como que aconteceu esse processo? Por que só depois da Segunda Guerra Mundial? Olha que coisa mais, né, absurda de se dizer. A Inglaterra e a França, países europeus, onde eles tinham maiores territórios de exploração. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles não brigaram, né? Qual que era a ideologia, uma das ideologias aí? Brigavam contra o nazismo alemão, contra o fascismo italiano e explorando a África. Não é uma coisa, né? Como assim? Não bate, né? Não fecha essa conta. Eles brigavam por uma exploração, vamos dizer assim, o nazismo de Hitler, depois o fascismo de italiano, de Mussolini. Então, assim, eles brigavam por isso e eles estavam explorando. Então, o mundo, a ONU, meio que começou a cobrar.
Gente, vocês estão fazendo uma coisa, né? E por outro lado, estão fazendo a mesma coisa com os africanos. Então, foi aí, depois da Segunda Guerra Mundial, então, que eles começaram a dar a independência para os países africanos. Ou seja, em 1945, o país que se tornou independente aí primeiro, não tem nem 100 anos ainda. E aí, o processo de descolonização da África, esse processo de independência, trouxe muitos outros fatores. Por quê? Os países europeus, eles meio que mantinham a África. Aí eles começaram a se tornar independentes diante de uma pressão aí mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Como que os países africanos passariam a caminhar sozinhos? Como? Né? Eles não tinham por onde começar. Não tinham por onde começar, entendam que não tinha energia elétrica, né? Que é o mínimo, no mínimo. Não tinha infraestrutura, né? De aeroporto, porto, estrada, não tinha. Então aí começa, isso já é um pouquinho fora do capítulo, que a gente vai falar mais pra frente, mas só para adiantar, começa então uma nova forma de exploração da Europa para com o continente africano. Vou citar um exemplo, sou lá, Inglaterra, eu chego num país que tem aí grandes jazidas de diamante, falo assim, olha, eu compro a sua jazida de diamante, eu instalo uma hidrelétrica para você, que é carérrimo construir isso. E é o início de todo o país, é a energia elétrica, precisa. Eu construo uma usina hidrelétrica para você, porém, a gente faz um contrato de exploração do seu diamante por 50 anos. Vou falar um exemplo aí tosco. Faz de conta que a tonelada do diamante hoje é R$1.000. Um exemplo besta, tá? No mercado mundial, R$1.000 o quilo do diamante? Tá, então no mundo tá por 1.000, só que eu construo a hidrelétrica para você, só que eu vou explorar o seu diamante por 50 anos por R$200 o quilo. Isso é uma nova forma de exploração que vem acontecendo diante de como eles não tinham por onde começar. Isso foi logo depois, no começo da Segunda Guerra, 1950, 1960, começou mais ou menos isso. Hoje a gente já tem uma história um pouquinho diferente da nova forma aí de colonização da África, de exploração econômica, né? A gente tem hoje muita China atuando ali, que isso é um capítulo mais para frente, ok? Então, voltando ali um pouquinho só para a gente fechar, logo depois que começou a ter a independência dos países africanos com relação aos europeus, nós vamos ver assim algumas pessoas muito influentes, né? Como o presidente de Gana, que tem um nomezinho super complicado que eu não vou conseguir pronunciar, que ele consegue aí a independência, fortalecimento econômico, uma aproximação maior aí entre a população africana em si, e ele funda algumas organizações que já acabou até mudando de nome. Hoje a gente tem uma organização que chama União Africana, né? Que é para unir e fazer com que esses países consigam um pouco mais de interação e eles consigam crescer economicamente, né? Outra coisa que eu coloquei, que a gente, nos slides, para vocês verem um pouquinho, o problema das migrações no continente africano, né? E vocês vão ver que, ao contrário que a mídia mostra muito assim, né? Por conta da proximidade do mar Mediterrâneo ali, África, mar Mediterrâneo, e Europa, a gente vê muitas travessias. Esses dias mesmo estava passando na TV um barco à deriva com 200 pessoas, tal. Mas não é esse o fluxo maior né, em busca da Europa. Não é esse o fluxo maior. É porque eles são pobres, né? Eles são pobres e não têm condições de fazer essas grandes viagens. Qual que é o fluxo maior hoje que a gente vê? Para o país vizinho, para o país vizinho, para o país vizinho. Porque, em sua maioria, eles acabam aí meio que fugindo da situação de conflito civis aí, de guerras. E eles sempre buscam, em sua totalidade, a maioria, né, o seu país vizinho por falta de condições de, por exemplo, ir para uma Europa. O que busca a Europa hoje é uma minoria, tá? Que é o que mostra na mídia, não mostra aí que o fluxo intenso aí de migrações é dentro do próprio continente, de um país que está em conflito civil para o seu vizinho que não está, ok? Então, assim, mais para vocês
entenderem. E aí agora respondam as questões que está logo abaixo. Obrigada.